Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. O programa Ernesto Responde também é transmitido através do formato podcast. Deezer, Spotify, Google Podcast, Amazon Prime, enfim, basta você digitar Ernesto Abercor no seu agregador de podcast preferido. É fácil de encontrar e uma maneira também de você poder acompanhar o nosso programa. Através de um fone de ouvido você pode acompanhar tudo que o programa apresenta. Na academia, fazer a sua caminhada, dirigindo e até mesmo trabalhando. Esse programa ele já contemplou mais de 250 questões. Se você tem alguma dúvida, acesse aqui no descritivo desse vídeo que tem um link. Aí você vai lá, digita sua dúvida, vai chegar aqui pra gente, nós vamos entendê-la e respondê-la num tempo oportuno. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva sobre Cloud Computing. O entrevistado é o Fábio Silva, Tech Lead em Soluções Cloud. Ele trabalha na Telefônica, a Vivo. Logo após a entrevista, o Ernesto vai dar um recado sobre o mês de novembro e uma campanha exclusiva, o Black November, para o projeto ERP em sala de aula. Vamos acompanhar a entrevista sobre Cloud Computing com o Fábio Silva. Bom, boa noite, Fábio. Boa noite. Hoje nós vamos conversar aí sobre um assunto que você é fera e que certamente o nosso público está querendo cada vez entender melhor, que é um assunto, apesar de agora já estar aí com vários anos em funcionamento, ainda é bastante complexo. Como você sabe, o RPPlex foi o primeiro ERP que realmente foi desenvolvido na nuvem, isso em 2007. Na época, somente sites assim eram desenvolvidos na nuvem. E até hoje nós temos ainda uma série de dúvidas, a coisa está indo bem, os clientes estão satisfeitos, o sistema está rodando, o fato de ser uma biblioteca única de programas facilita bastante o nosso trabalho, porque a gente só precisa alterar uma vez a cada modificação, mas o sistema com isso tem muitos parâmetros para atender cada cliente com as suas especificações. Agora, o que paga, e aí que a gente quer ouvir bastante de você, são as dúvidas, né, sobre todo esse processo na nuvem. Sim. Aí eu perguntaria assim, como primeira pergunta, né, primeiro eu queria que você se apresentasse. Sim. Como é que funciona, basicamente, o sistema na nuvem? Eu sou Fábio Silva, já trabalho com cloud aí já há algum tempo, né? Trabalho na Telefônica Tech, né? Que é do grupo Telefônica. A Telefônica hoje, além do nome Telefônica e o grupo, né? A Vivo, né? Tem mais 3 empresas debaixo, já faz mais ou menos em operação um ano, né? Que é a Telefônica Cloud, Telefônica IoT e Telefônica Segurança, né? Eu trabalho na divisão já de Cloud da Telefônica já há um tempo, né? Mas a operação do grupo de Cloud está há um ano aí, né? Então a gente eu sou Tech Lead lá, né, na parte de arquitetura e estamos ajudando bastante cliente aí para levar suas operações para cloud, né? E dentro disso aí a gente trabalha com várias clouds lá hoje, né? Hoje a gente é parceiro, obviamente, dos principais players de mercado aí, né? E mais recente a Oracle Cloud, né? Então tem vários sabores hoje de cloud aí no mercado. Exato. A gente está na Amazon atualmente, mas estamos pensando em mudar, alguma coisa sim ou não. O importante é a gente entender, e eu estou aqui com o Rafael Silva também, tem o mesmo sobrenome que você, de como vai evoluir todo esse processo, quais são os riscos, como a gente deve trabalhar da melhor forma. E aí a primeira pergunta assim, que eu gostaria de saber é assim, a gente tem na nossa base de dados
todos os nossos clientes. Então, todos os clientes armazenam os dados num único banco. A gente tem outros bancos, que é o banco de treinamento, mas basicamente os clientes mesmo estão todos num único banco, uma única biblioteca de programas. E, como eu já falei, ela é rica em parâmetros, essa biblioteca de programas. Aí eu queria saber, essa é realmente a melhor forma? Porque eu tenho medo, hoje nós estamos com aproximadamente 1.000 clientes. Quando a gente tiver 10 mil clientes, 20 mil clientes, 30 mil clientes, a performance vai ser mantida? E como é que funciona esse negócio de trabalhar com um servidor, 2 servidores? Como é que funciona isso? Hoje, as empresas trabalham muito em cloud, mas em muitos servidores, né? De forma horizontal, né? Não de forma vertical, né? De forma horizontal é que eu posso dividir vários tipos de serviços em vários servidores diferentes, até para a performance ser melhor. Hoje também as clouds também ela trabalha com não só infraestrutura como serviço, né? Mas sim como plataformas como serviço, né? Então eu tenho as interfaces das clouds e por trás delas, obviamente, são plataformas que elas mesmas fazem o gerenciamento do crescimento e a diminuição desses servidores, né? Então, toda a parte de gestão hoje que eu teria dentro da minha casa, né, eu teria que ter gente cuidando disso, as clouds de hoje, ela faz esse trabalho em cima disso, até para você ter liberdade de programar, por exemplo, né, programar, melhorar a parte de desenvolvimento, sem se preocupar com a parte de ou infraestrutura ou até propriamente a plataforma. Mas o fato de estar todos os clientes no mesmo banco de dados, eu sei que o acesso a um determinado registro num banco de dados continua sendo aquele primeiro acesso a um índice, baseado no índice, no nosso caso que até considera o número da empresa, o número do registro, né, baseado no cliente, produto e assim por diante. Ele vai lá e acessa aquele registro. Imaginando aí que eu tenha 10 mil clientes e todos eles acessando simultaneamente, por exemplo, emitindo nota e acessando cadastro de produto, cadastro de cliente, cadastro de vendedor, cadastro de transportadora e tal, isso não pode degradar um pouco a performance do sistema? Pode degradar. Aí tem algumas formas de você dividir isso daí, né? Eu tenho um banco de dados hoje que ele pode crescer verticalmente, né? Aí a cloud vai te dar a performance para isso. Só que isso pode deixar um pouco, obviamente, mais caro, né? Por conta de um banco só. Ou você pode dividir esse banco em vários bancos de dados, né? Que aí fica muito mais prático e isolado, né? Você isola vários tipos de serviços de banco de dados e em vários bancos de dados diferentes, né? E isso é uma forma de você deixar o banco de dados mais com uma performance melhor, né? E hoje tem vários tipos de banco de dados, né? Eu tenho um banco de dados tradicional e tenho agora um banco de dados NoSQL, né? Que hoje está utilizando bastante no mercado, né? Aí vai depender qual é a arquitetura que você vai utilizar, né? Para melhorar a performance. Aí eu gostaria que o Rafael, ele que cuida exatamente dessa parte, e ele que é o responsável pela performance, fizesse aí as suas considerações. Ele está sem som. Opa, está sem som. Desculpa aí, estava fechado o áudio. Um dos desafios que a gente tem hoje em relação à performance nossa, além desse que o Ernesto comentou, que é a questão de a gente ter muitos clientes, um banco hoje muito grande, a gente também tem o tráfego de arquivos, né? Então, imagina que a gente tem um sistema de arquivos hoje muito grande, em que todas as minhas máquinas estão acessando
esses mesmos arquivos, esses mesmos diretórios, e aí eu estou trafegando ali boletos, XMLs de nota, manifestações de notas, e isso é uma outra coisa que ela também acaba criando um certo impacto na minha performance. O que você entende que seria talvez uma forma de a gente também trabalhar isso e melhorar essa performance? Hoje tem além de um disco tradicional, de uma máquina virtual, por exemplo, hoje você pode armazenar em buckets, né? Buckets, né? A AWS usa bucket, a própria Oracle usa bucket, que não deixa de ser um armazenamento. Só que é um armazenamento distribuído, né? Então, hoje, dentro de cloud, eu posso transformar isso num bucket com índice, né? E aí, por baixo dessa camada, eu não vou estar amarrado a um disco só, né? Ou alguns outros discos tradicionais, né? Eu posso distribuir isso num bucket, e esse bucket tem vários tipos de performance dele, né? Tem discos, armazenamento standard, armazenamento premium, que já é disco SSD. E aí os tipos de storage são diferentes, né? E aí você pode escolher, né? O que é rápido para um armazenamento rápido e o que é mais tradicional para um armazenamento tradicional. E aí, conforme o desenvolvimento que você faz da aplicação, ela vai fazer essa busca não num disco direto, ele vai buscar já direto num índice de um bucket, por exemplo, entendeu? Entendi. É bacana. Falando nisso, a gente tem poucos fornecedores de cloud, né? Pelo que eu sei, temos a Amazon, que é o que nós usamos, temos a Oracle, que a gente tem ouvido falar muito bem deles também, temos a Microsoft, Sim. Me parece também que tem a Century, né? Quais mais, além desses 4 ou 3, tem hoje no mercado disponível para uma empresa como a nossa que não tem nenhuma ligação com nenhum dessas empresas, que são todas praticamente multinacionais? Eu vou destacar alguns aqui, né? Além dos 3 grandes aí de mercado, os 3 players que eu considero, né? Que é a Amazon, a Microsoft e o Google, né? Tem o OCI, que é a Oracle, tem a Tencent, que é a chinesa, tem a própria IBM hoje já tem seu ambiente de cloud também. Esse é que eu considero os principais aí de mercado, né? Nenhum desses é brasileiro? Nenhum é brasileiro, infelizmente. Agora, tem empresas, por outro lado também, que fazem a intermediação. Por exemplo, Sim. A gente tem um contato muito próximo com a SkyOne. Qual que é Sim. o papel exatamente de uma empresa como a SkyOne? Eles são integradores. Hoje a Telefônica mesmo, ele é um integrador, né? Ele é um parceiro, né? Qual que é o papel do parceiro, além de ser a ponte, né? O canal de venda, né? É ser um integrador de serviços também, né? Oferecer profissionais capacitados que podem ajudar, por exemplo, vocês a escolher o melhor caminho, né? O melhor caminho, o melhor preço, a melhor performance, e até capacitar as pessoas internas que estão desenvolvendo a aplicação, né? Então, por exemplo, uma empresa como a TOTUS, né? Sim. A TOTUS, o Proteus, que é o sistema deles, não é na nuvem. Quer dizer, no que a gente diz que está na nuvem ou não está na nuvem? O fato de estar rodando numa dessas empresas que você mencionou não é o único elemento, né, que identifica. É correto dizer que, por exemplo, um sistema que cada cliente, cada usuário tem a sua biblioteca de programas
e cada cliente tem a sua base de dados e roda numa Amazon da vida, esse cliente está na nuvem ou não está na nuvem? Depende do ponto de vista. Assim, quando eu vejo o pessoal falando nuvem, cloud, para mim é só um nome que inventaram para ficar bonito nas redes aí, né? Mas, na verdade, é um data center inteligente, né? É um data center inteligente. E o que a gente pode considerar onde que eu vou rodar, qual a performance que eu vou ter, isso é barato, né? Exato. Mas se, por exemplo, cada cliente, no caso de uma software house, tem uma biblioteca própria de programas, é válido a gente dizer que está na nuvem? Embora rode na Amazon? Eu falo que ele vai virar um software como serviço, um SaaS, né? Eles chamam, né? Eu tenho uns elementos ali de conceito que falam que é IaaS, PaaS e SaaS, né? O RP Flex, eu poderia considerar ele como um SaaS. Então, você desenvolve ele, né? Você disponibiliza a interface dele para o cliente utilizar. E onde ele está, eu não sei, né? Onde ele está, eu não sei. Ele pode estar com um pedaço dele, por exemplo, no Amazon, um pedaço dele no OCI e um pedaço dele no Azure. Ele vai estar na nuvem, né? Ele vai estar na nuvem. Isso aí eu consideraria que ele estaria na nuvem mesmo. E pode ser que até um pedaço dele esteja num data center físico, né? Lá, uma parte dele, né? Hoje, as empresas, elas começam a diversificar tudo isso daí, né? Até para ter alta disponibilidade, né? Aí, dependendo do custo, de como é a arquitetura criada, o desenvolvimento disso, pode ser distribuído em vários data centers, né? Então, falando nisso, com relação à segurança, a gente viu aí alguns ataques, né? A Renner, nas lojas americanas e tal. E aí eu gostaria que o Rafael complementasse a pergunta. Até onde eu posso dormir tranquilo? Fala aí, Rafael. Você dorme tranquilo? A gente tenta, né? Por exemplo, eu sei que a gente trabalha hoje com alguns grupos de segurança, algumas ferramentas de segurança que, no nosso caso, lá na AWS, a gente tem a disponibilidade para usar e proteger. Mas que outro tipo de ferramenta, por exemplo, a gente teria disponível para proteger principalmente a questão de dados de banco? Porque a aplicação a gente sabe, para o nosso caso, talvez seja até mais fácil a gente proteger, porque a gente controla quais são as máquinas que estão rodando, quantas máquinas sobem, quais são as que sobem. Sim. Mas o banco de dados, por exemplo, que tipo de ferramentas a mais eu poderia usar para proteger os dados dos meus clientes? Hoje, assim, é um paradigma muito interessante, porque é um conjunto de coisas que vai fazer que aquilo seja seguro. Até a pessoa que está programando hoje já tem que ter uma consciência de programar com segurança, né? Hoje não tem mais aquela que eu tenho um fire, eu estou seguro. Hoje não existe isso mais, né? Hoje, qualquer brecha, você pode ser atacado, né? Então, assim, um conjunto de coisas, tanto a parte de banco de dados, o back-end, o front-end, os servidores, até o fabricante, né? Que está ali por trás, sendo o fornecedor que está te fornecendo aquilo. Você tem que ter uma consciência de segurança. Hoje a Amazon, obviamente, ela fornece mecanismos de segurança, né? Mas ela não vai proteger tudo. Por exemplo, se eu tiver, dependendo da forma que eu estou colocando as informações na internet, por exemplo, como infraestrutura como serviço, eu tenho que fazer a gestão dos servidores, né?
Então, toda a camada de segurança seria minha. Quando eu tenho uma plataforma como serviço, uma boa parte disso, quem faz a segurança é a própria cloud. Então, eu tenho que ter a proteção do que eu programo, dos dados, do banco de dados, aí toda a parte de servidor, essa camada de segurança, a própria cloud, que ela tem mecanismo de segurança para isso, né? Então, é sempre o conjunto, né? Desde quem está programando, desenvolvendo, até a parte de arquitetura, quando eu vou desenhar, eu já tenho que pensar, ter uma consciência de segurança de como que eu vou colocar aquilo na nuvem ou em algum outro tipo de player e como eu vou proteger aquilo, né? Então, hoje você tem CIEM, você tem servidores com camada de firewall de segurança, você tem inteligência artificial que já tem políticas de segurança para detectar anomalia, você tem verificadores de código, até o que você programa já tem robô para olhar aquilo que você está programando, se tem brecha, né? Então, assim, é um conjunto de informações que vai permitir que você deixe isso seguro, né? E como é que fica hoje, por exemplo, os meus programadores? Evidente, eles estão lá trabalhando, estão acessando os dados e tal, e a gente tem essa danada aí da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Até onde eu, como dono da empresa, que tenho como funcionário meus programadores, posso me proteger de um deles vender, por exemplo, o cadastro de clientes de um meu cliente para uma empresa concorrente daquele cliente? Hoje, obviamente, né, a legislação você tem que cumprir elas, né? É preciso cumprir a legislação hoje, senão você está perdido, né? Como organizador ou dono, né, da empresa, né? E isso é bem complicado, porque sempre tem um ser humano envolvido, né? Aí, esse tipo de mecanismo, você tem que, assim, eu vejo dentro de onde eu trabalho, né? Você precisa assinar um NDA, né? Um contrato para que você respeite políticas de acessos, políticas de desenvolvimento. Tem que criar políticas que você crie mecanismo que aquilo que você vai programar ou aqueles dados que você está manuseando, você não traga para fora da empresa, né? Então, por exemplo, se eu tenho um dado lá e eu estou programando aquilo, eu tenho que criar políticas para que, se acontecer, a pessoa seja ou punida ou outras sanções dentro da empresa que possa proteger aquele dado, né? Isso aí realmente não é bem complicado, né? É complicado, É bem complicado. Bom, hoje, assim, com relação... o que eu vejo, assim, como já aconteceu em algumas empresas, até a forma de você identificar, né, que aquilo um dado foi vazado, o porquê que foi vazado, até os órgãos fiscais ainda não têm um certo conhecimento para aplicar até a multa, para falar a verdade, né? Você imagina onde você respeitar, né? A gente usa não é técnica, mas um jeitinho bem interessante que eu posso aqui até dar como conselho, embora talvez eu vá entregar ouro, mas eu recomendo aos clientes, principalmente no seu cadastro de clientes deles, de colocarem nomes fictícios com o endereço e telefone do dono da empresa. E eu já participei uma vez de um processo onde exatamente esse detalhe conseguiu condenar um programador que vendeu
a base de um cliente para uma outra empresa, e a empresa tinha um registro que tinha o endereço do diretor da empresa, que foi roubado. E Sim. ele recebeu, então, uma propaganda lá de um concorrente. E aí ele identificou, ó, esse endereço é fictício, fui eu que coloquei, veio na minha casa, então está provado que essa empresa, que é minha concorrente, inclusive, roubou meu arquivo, não sei como, mas e aí coube a responsabilidade exatamente ao Bureau de Serviço e foi condenado porque houve uma prova substancial de que realmente estava sendo usado aquele arquivo para mandar uma propaganda de um produto concorrente. É uma dica aí que eu deixo para todo mundo. Legal. Legal, né? Hoje tem bastante dado criptografado também, né? Então é uma forma também de você, Exato. alguma camada de segurança ali, você criptografar o dado, né? Mas a criptografia, ela degrada um pouco o processamento, né? Sim, degrada. É complicado. Evidentemente. Aí depende de investimentos, né? Mais alguma dica aí no sentido de melhor aproveitar? Talvez o Rafael também tenha algumas dúvidas, porque o custo hoje desses data centers não é desprezível. Acho que a única coisa positiva que está acontecendo é o fato de que a concorrência está acirrada, né? Entre aqueles que a gente falou, e concorrência sempre leva a uma briga de preço, mas é um valor ainda bem menos do que antigamente, quando a gente tinha que ter o seu próprio CPD. Mas você tem assim, alguma dica assim, boa, no sentido de melhorar o desempenho, a segurança, a qualidade do serviço? Sim. Primeiro, sempre pensar como um sistema distribuído. Sempre, né? A forma que você vai arquitetar, sempre distribuir. Quanto mais distribuir, menor serão os ambientes, então o preço será menor, né? Isso deixa um pouco elástico, né? Até em sistemas que são maiores. Uma outra situação que eu trabalho muito, por exemplo, quando eu estou montando um projeto, obviamente você tem que montar calculadoras, né? Então, o próprio Azure tem sua calculadora, a AWS, a OCI, o Google. E os fabricantes de cloud, os desenvolvedores, né? Eles têm muita mudança de tamanho e sabor de máquina e de plataformas, né? Então, eu tenho a parte de infraestrutura, a parte de plataforma e a parte de serverless, né? Vamos falar assim, que é o uso do ambiente sem servidor. E esses ambientes têm sempre preços diferentes, né? Então, se eu for montar uma infraestrutura, ela tem um preço. Se eu for montar uma plataforma, ela tem outro preço, que é mais barato que a infraestrutura. E se eu for usar um ambiente como o serverless, né, que é o uso sem servidor, né, até foge um pouco da cabeça quem está muito acostumado com infraestrutura, né, é sempre mais barato. É sempre mais barato. Aí depende muito como você vai usar hoje, por exemplo, para você não ter um lock-in, você não ficar amarrado, por exemplo, na Amazon, com os serviços da Amazon, na AWS, com os serviços da AWS. Hoje existe o Kubernetes, né? A parte de distribuição é de Kubernetes, né? Você pode distribuir isso em várias clouds diferentes. Então, você vai ter preços, né, mais competitivos, né? Então, por exemplo, eu já peguei empresa que tinha o sistema dela distribuído em Kubernetes, banco de dados, MySQL, e estava hospedado na Amazon. A Amazon aumentou lá o
o preço do servidor onde estava lá, e ele tem a capacidade de migrar ou subir o mesmo serviço no Azure que estava mais barato durante aquele mês. E até o Google. Então, eu distribuo, né, os meus serviços em vários players diferentes e aí eu posso ter previsibilidade de pagamento, né? Como é por consumo, né? Então, o que eu consumo eu pago, né? Aí você consegue começar a ter um pouco de previsibilidade de preço de quanto você vai pagar no próximo mês e até melhorar o serviço com o seu cliente, né? Aí eu pergunto, e aí talvez o Rafael possa concluir a pergunta, que é o seguinte: um RP ele tem uma característica interessante. Você precisa guardar os dados, principalmente dados de faturamento, de compras, de movimentação de estoque, praticamente dos últimos 30 anos. Quer dizer, eu diria que quase desde o início que aquela empresa começou a trabalhar com você. E aí, eu diria assim que hoje, dos dados que nós temos armazenados na Amazon, 30% são dados realmente atuais, que vão ser usados no dia a dia. 70% são vendas, requisições e compras de anos anteriores. Então, isso que você falou tem a ver com isso, quer dizer, de eu chegar e migrar esses dados para uma plataforma mais econômica, mas com acesso, porque o que eu não posso é desprezar esse acesso, porque um cliente pode chegar, teve um caso até, né, Rafael, você pode talvez explicar melhor, de uma empresa que foi autuada porque foi descoberta que ela tinha feito uma venda há 5 anos atrás sem nota. E aí a gente não conseguia achar a nota, embora o cliente falou que existia a nota, mas isso independe. O fato é que a gente não conseguia acessar aquela base de dados, né, Rafael? A gente levantou, baixou, tínhamos, né, todos os XMLs, todas as notas de todo o período dela, fizemos backup de tudo, baixamos tudo, entregamos para eles, mas a nota que eles diziam não estava lá, conosco não tinha sido emitida. E aí até uma outra preocupação que a gente tem nesse sentido é de, pensando em distribuição, em fornecedores diferentes de serviço, uma preocupação que a gente tem, por exemplo, é com a estabilidade e latência, por exemplo, do serviço. Eu tenho que entregar para o meu cliente um serviço que tenha uma certa condição de velocidade, ali, de estabilidade, e eu não corro risco de perder um pouco disso quando eu tenho essas aplicações distribuídas em fornecedores diferentes? Sim, tem essa preocupação também. Hoje eu tenho, assim, além da latência, que é uma banda de internet que você está usando, hoje se você colocar num data center, ou em uma cloud, ou em outra localidade, tudo depende de onde eu estou também, né? Então, por exemplo, a cloud tem uma performance absurda, te entrega uma velocidade imensa para você acessar esses dados. E aí a tua empresa não tem uma banda de internet de qualidade, aí fica um pouco até complicado também. Então, tudo depende também de onde você está acessando e de onde você está acessando, né? A outra parte também, precisa contar bastante, por exemplo, em armazenamento de dados, né? Que tipo de dado que você está armazenando, né? Então, tem dados quentes, por exemplo, o ERP é dado quente, né? Você está consultando a informação ali naquele momento, naquela hora. Então, eu preciso de performance, né? Para acessar aquilo, né? Vou gerar um relatório, vou gerar alguma coisa, eu preciso de dado rápido. E dados que praticamente você vai acessar uma vez no ano, né? Por exemplo, essa nota, eu estou 5 anos sem acessar ela, depois eu tenho que acessar. Então, hoje, as clouds aí, elas oferecem vários tipos de sabores e performances também de armazenamento. Eu sempre falo, armazenamento quente, que é o que a gente usa hoje, com performance, e armazenamento frio, que é o dado
que vai ficar ali encostado o tempo todo, né? Só vai respeitar, por exemplo, a legislação que você tem que guardar lá, sei lá, por 10 anos, né? Então, eu vou ter que pagar barato nesse armazenamento, senão, no fim do mês, você vai pagar um valor alto por uma coisa que praticamente você não está acessando, né? Só mais uma pergunta, já que estamos falando desse assunto. Todo esse processo que a gente está vendo aí de armazenamento de dados, tem essa tendência, né, de os dados não serem mais atualizados. Sim. Como é que você está vendo isso aí? De que a informação está sempre sendo gravada de novo, né? E com isso, haja memória, né? Haja memória, haja espaço, né? Memória e espaço, né? E o mundo tem fábricas para produzir tanta memória? Hoje eles estão trabalhando muito com um protocolo que eu comprima esse dado, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um dado num bucket, vou dar exemplo da AWS, né? Num bucket da AWS, né? Dentro daquele bucket, ele vai ter uma compressão em performance para que aquele dado seja o menor possível. Por exemplo, deduplicação de dados. Então, eu tenho um dado lá, que eu tenho, sei lá, 1 giga, e aí eles trabalham com blocos de acesso, que aquele dado seja mais comprimido possível para eu armazenar e guardar ele. Então, hoje, se as clouds não trabalhassem assim, hoje eu não conseguiria armazenar em nuvem, porque é dado para caramba, né? Você vê o Google Drive, o OneDrive, todos os drives da vida aí. Hoje, praticamente, isso aqui tá na nuvem, né? Tudo que eu armazeno no celular aqui, ele está na nuvem, né? Se eu não tivesse... Várias fotos, né? Fotos, exato. Desenho. Se eu não tivesse tecnologia para compressão disso, eu não conseguiria, ia ter problema, né? Eu iria ter problema, né? Mas então, a compressão sempre tem seu limite, né? Cada vez mais os programadores, vamos falar assim, estão fazendo protocolos aí de compressão para o dado ficar menor possível, né? Ok. Para finalizar aí, eu não vou ver porque eu já estou com 79 anos, mas vocês que são jovens aí, o que você acha assim que vai ter daqui a 30 anos de muito diferente que a gente tem hoje? Cada vez que a gente pensa, né? Hoje o que eu vejo assim, eu estou trabalhando numa empresa que agora está colocando o 5G, né? O 5G, a Telefônica, a Vivo, né? Hoje tudo que eu tocar vai ter ou um chip grudado, né, nele e vai estar conectado na internet, né? E tudo vai virar dado, tudo, né? Tudo que você está manuseando hoje vai virar dado, né? O futuro aí, tudo está ligado na internet, né? Tanto o carro como o computador hoje, o celular e outras IoT, né? Internet das coisas. A internet das coisas. Você vê, o agronegócio aí hoje tá tendo uma evolução tão grande que você fica até impressionado como estão trabalhando hoje, né? E assim, com o 5G ele vai permitir tudo isso, né? O que eu vejo, a melhora da performance e da latência de acesso à internet vai dar um boom aí nos sistemas, né? Então, vai existir sistema para tudo. Apesar de hoje não estar mais trabalhando com hardware, mas a base hoje ainda é hardware, né? As clouds não falam isso, né? Como eu não tenho nada amarrado com nenhuma também, né? Hoje, assim, se você tem uma base de hardware, conhece bastante como um disco funciona, como uma memória funciona, como um sistema operacional funciona, eles levaram isso para a nuvem, né? Hoje o jovem, né, ele quer aprender mais a variedade de
de informação que é lhe dada, ele não tem ainda o discernimento de olhar aquilo e saber o que fazer com aquilo, né? De tanta informação que tem. Na minha época, hoje eu tô com 43 anos já, né? Mas na minha época eu tinha o quê? 2, 3 sistemas operacional, um ou dois ERP, servidor era HP, Dell e IBM, né? Hoje a variedade é gigantesca, né? Linguagem era COBOL e RPG. Hoje, assim, a variedade é muito grande, né? O que eu falo assim, segue um editorial ali que você viu na internet e siga ele, não fica perdido com vários, né? Viu uma linguagem de programação? Aprende ela do começo ao fim. Viu um banco de dados? Aprende ele do começo ao fim. Hoje as pessoas se dispersam demais, né? Dispersam demais pela variedade de informação que existe. Mas, assim, se você manter o foco, você vai conseguir chegar num êxito, né? Então, por exemplo, quer aprender AWS? Aprende só AWS, depois vai para Azure, depois vai para o outro, né? Tem uma especialidade, né? Então, o que eu digo é muito isso. Hoje tem muitas certificações também, né? Hoje tem uma variedade de certificações imensa, né? Então, se eu aprendi AWS, aprendi as informações que tem lá, tira a primeira certificação dele, né? Se especializa. É isso que eu digo sempre, né? Eu diria assim, que no nosso segmento de tecnologia, mais vale um especialista do que um generalista, que em outros setores, o generalista às vezes é mais importante, né? Principalmente também, eu acho que o especialista que quer realmente ficar bom, ele não pode pensar muito em subir na carreira, ser gerente, diretor. Ele tem que entender que o negócio dele ele é um técnico, na acepção da palavra. Muito bom. Rafael, suas considerações finais? Agradecer aí o Fábio pelas informações, né? Assim, quando a gente fala de cloud, é sempre um desafio, porque nunca é o mesmo ambiente, nunca é o mesmo cenário, né? Cada empresa tem seus desafios e é sempre bom a gente conversar com quem é especialista, porque sempre vai dar um caminho, uma direção aí pra gente. Eu digo, os conceitos são os mesmos, mas a forma de usar é totalmente diferente de um do outro, né? Então, precisa se aprofundar de verdade mesmo, conhecer, né? Perguntar, seja curioso sempre, né? Exatamente. O negócio é rezar aquilo que eu sempre falo. Perdoai os nossos programadores, livrai-nos de todos os bugs. Amém. Amém. Isso aí. Verdade. Falou então, pessoal. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua audiência. Se você tiver alguma dúvida sobre Cloud Computing, você pode enviar aqui para nós através do nosso canal aqui do YouTube, que a gente repassa diretamente para o Fábio Silva. E é isso. Até a próxima semana.